Olá, seja muito bem-vindo ao bloco número 4, aqui na aula 7, aula 8, onde nós estamos estudando a Lei 11.101 de 2005 aqui no curso Trino. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo agora com a parte do direito falimentar. E a primeira questão que a gente traz para vocês é a respeito sobre quem não poderá ter a falência decretada. Nós já vimos que a falência ela é dirigida para aquele devedor que seja considerado empresário. Agora, a gente tem que observar que existem alguns que estão excluídos desse sistema. O primeiro deles, nós já tivemos oportunidade de estudarmos nos blocos anteriores, quando nós vimos que, com relação às estatais, nós temos uma restrição no artigo 2º, inciso 1º, que diz que esta lei não se aplica para as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Naquela oportunidade, nós dissemos aos senhores que existe uma discussão no próprio STF, tema em repercussão geral, 1101, onde a Corte vai decidir se efetivamente uma empresa em recuperação judicial, que seja uma sociedade de economia mista, uma empresa estatal, ou se é possível a aplicação do regime falimentar a essas estatais. Então, é exatamente isso que vai ser decidido pelo STF no momento oportuno. Na ocasião em que a gente explicou esse tema, eu apresentei aos senhores as divergências doutrinárias. Portanto, remeto os senhores, caso exista alguma dúvida, àquele momento, àquela ocasião em que nós fizemos essa apresentação. Agora, a gente vai passar para o inciso 2º. No inciso 2º, nós temos, então, a impossibilidade, a princípio, de aplicação do regime da Lei 11.101 de 2005 a determinados empresários, como instituições financeiras, sociedades seguradoras, consórcios, dentre outras que estão ali listadas no inciso 2º. O que vocês precisam saber aqui no inciso 2º é que essa exclusão é parcial. Na verdade, elas estão parcialmente excluídas do regime da Lei 11.101 de 2005. É bem verdade que nenhuma delas poderia pedir recuperação judicial ou extrajudicial. A dúvida residiria, portanto, na parte referente à falência. Então, a pergunta é: posso ter a falência dessas empresas que estão mencionadas no inciso 2º? A princípio, não. Por quê? Porque elas desenvolvem atividades que são sensíveis para o mercado, que pode colapsar, por exemplo, o mercado financeiro, o mercado de seguros, de operadores de plano de assistência à saúde. Então, por isso, existe um sistema regulatório para tratar da dificuldade dessas empresas. E assim, por exemplo, tomando como referência as instituições financeiras, nós temos, no caso, o exemplo que pode ser dado aqui, inclusive tratado na tela com vocês, aqui no nosso slide, envolvendo instituições financeiras e as cooperativas de crédito. Por quê? Vejam só, esse artigo 2º, inciso 2º, ele deve ser combinado inicialmente com o artigo 197. Esse dispositivo ele manda aplicar algumas legislações, dentre elas a Lei 6.024 de 74. E essa Lei 6.024, ela trata desse sistema regulatório de tratamento da dificuldade da empresa que seja uma instituição financeira ou uma cooperativa de crédito. Então, vejam que quando elas estão atravessando uma dificuldade econômica financeira, há a nomeação de um interventor ou de um liquidante a partir de uma decisão tomada pelo agente regulador, que nesse caso é o Banco Central. O Bacen, portanto, determina um sistema de intervenção ou de liquidação extrajudicial, nomeando, respectivamente, o interventor ou o liquidante, nesses casos. E aí, dependendo da situação, do cenário específico, pode ser que haja, em seguida, uma confissão da falência por esse interventor ou por esse liquidante nomeado pelo Banco Central. Eles vão avaliar se é caso ou não de confissão da falência. E aí eles vão produzir um relatório para o agente regulador, para o Bacen,
e aí eles podem, nesse relatório, indicar a necessidade dessa confissão da falência, pedindo autorização ao agente regulador para fazê-lo. Se essa autorização for dada, então eles irão ao juízo da vara empresarial confessar a falência dessas instituições financeiras ou cooperativas de crédito que estejam sob o regime da intervenção ou da liquidação extrajudicial. Os fundamentos legais estão aqui indicados para os senhores na Lei 6.024/74. Então, havendo essa autorização do Banco Central, esse interventor ou este liquidante poderá confessar essa falência. Então, percebam que o regime da falência não está totalmente afastado dessas empresas que estão aí mencionadas, ok? Agora, recuperação judicial, recuperação extrajudicial não seria possível, porque para eles a gente tem a aplicação do sistema da intervenção da liquidação extrajudicial, que serão aplicados pelas suas respectivas agências reguladoras, conforme for o caso, né? Se for, por exemplo, seguradora, será a SUSEP. Se for uma operadora de plano de assistência de saúde, será a ANS. Perfeito? Seguindo praticamente a mesma lógica que nós apresentamos como referência aqui em relação às instituições financeiras e cooperativas de crédito. Então, essas estão parcialmente excluídas do regime falimentar. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês nessa aula diz respeito à competência. A competência, seja para uma recuperação judicial, recuperação extrajudicial ou para a falência, está determinada no artigo 3º. E esse artigo 3º define a competência a partir do local do principal estabelecimento do devedor. Então, nós temos ali o juízo do local do principal estabelecimento do devedor como sendo competente para conhecer do pedido de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial. Existe, evidentemente, uma grande discussão sobre o que significa principal estabelecimento do devedor. Existe uma orientação no sentido de que seria aquela pertinente ao endereço que está declinado no contrato social ou no seu estatuto. Essa afirmação, ela não prevalece, essa posição não prevalece. Regra geral, não. Pode ser que na prática não haja nenhuma discussão sobre isso e realmente o principal estabelecimento do devedor coincida com o local indicado no endereço do estatuto do contrato social. Mas, muitas vezes, a gente se depara com um cenário em que existem diversas filiais espalhadas em municípios diferentes, em estados diferentes. E aí, nesse caso, existem duas teorias que disputam a preferência para a definição do que seria o principal estabelecimento devedor. Uma primeira teoria seria aquela que indica que o principal estabelecimento devedor seria aquela onde está a chamada sede administrativa, ou seja, onde são tomadas as decisões negociais que vão influenciar no rumo dos negócios daquela empresa, ou seja, aonde está a diretoria, os administradores reunidos para tomar as decisões negociais. E uma outra teoria afirma que o juízo do principal estabelecimento devedor, na verdade, consistiria naquele local onde está centralizado o maior volume de negócios, onde efetivamente as atividades ocorrem com maior volume. Então, nós temos maior circulação de riquezas nesse local. Bom, essas duas teorias, elas disputam, como eu disse a vocês, a preferência. Vocês vão encontrar decisões afirmando que será a sede administrativa, o local do principal estabelecimento, e outras decisões que seria correspondente àquele onde está o maior volume de negócios. É o critério econômico. E essa última tem prevalecido, inclusive, no STJ. Então, se nós formos observar, por exemplo, o conflito de competência 163.818 do Espírito Santo, a gente vai ver que trata-se, em primeiro lugar, de uma competência absoluta, ela é improrrogável, e essa competência ela é improrrogável e absoluta porque ela utiliza um critério funcional. E ela está ligada justamente ao local onde está o maior volume de negócio. Essa tem sido a orientação que prevalece no âmbito do STJ.
Um outro ponto que eu queria tratar com vocês diz respeito à intervenção do Ministério Público nos processos que estão disciplinados na Lei 11.101 de 2005, falência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial. Existe muita polêmica sobre o tema da intervenção do Ministério Público a partir do veto que foi dado pelo presidente da República à época ao artigo 4º. O artigo 4º, que tinha uma previsão de ampla intervenção do Ministério Público, acabou sendo objeto de um veto. E aí, a partir daí, construiu-se uma orientação que tem prevalecido no sentido de que o Ministério Público só deve intervir nos processos de falência, recuperação judicial ou extrajudicial quando houver determinação expressa legal. Então, quando não há essa previsão expressa, não seria necessária a remessa dos autos ao Ministério Público, não seria necessária a sua intervenção. Essa é, portanto, a orientação que tem prevalecido. Bom, eu particularmente não concordo com essa orientação. Não me parece que o veto ao artigo 4º traga essa influência toda que vem sendo repetida nas jurisprudências do STJ, na doutrina. Não me parece que um veto a um dispositivo possa causar esse tipo de conclusão, uma vez que a atuação do Ministério Público ela vem definida nos processos cíveis na Constituição, artigo 127 e seguinte da Constituição, especialmente quando se trata de interesse socialmente relevante, que é o caso envolvendo uma insolvência. A verdade é que a gente tem ali interesses que são de natureza coletiva, então, portanto, demanda a participação do Ministério Público, também com base no artigo 176 a 178 do CPC, onde há, mais uma vez, ali a necessidade da intervenção do Ministério Público como fiscal da correta aplicação do ordenamento jurídico, na medida em que há interesse público nesses processos. Então, o que a gente vislumbra nesse cenário é que sempre existe aqui nos processos de falência a necessidade ou de recuperação judicial ou extrajudicial, a necessidade da intervenção do Ministério Público. Por quê? Porque há interesse público em todo o processo de insolvência, portanto, aplicáveis os artigos 176 a 178 do CPC e também da Constituição 127, portanto, há interesse socialmente relevante. O Ministério Público é o guardião do interesse público. Ninguém mais tem essa destinação, inclusive constitucional, de proteção do interesse público. Não são os administradores judiciais, nem o juiz, nem as partes, devedor e credores, mas sim o Ministério Público que protege o interesse público nesses processos. Nós temos, portanto, aqui a tutela coletiva dessa coletividade de credores no ambiente da insolvência. Como afirma, por exemplo, o professor Carlos Roberto de Castro Jataí, a intervenção do Ministério Público nesses processos encontra raiz constitucional. O Ministério Público, então, é o guardião do ordenamento jurídico falimentar, eu diria também da recuperação judicial e extrajudicial, na tutela desses interesses sociais indisponíveis. E como é que o Ministério Público atua? Quais são as tipologias de intervenção do MP? O MP, ele atua como fiscal da ordem jurídica, quando ele não é parte, então ele vai fiscalizar o processo de insolvência, ele vai fiscalizar a verificação de créditos, ele vai fiscalizar as partes, vai fiscalizar os bens, por exemplo, alienação de ativos, ele vai fiscalizar o administrador judicial, o plano de recuperação judicial no tocante à questão da legalidade, e também a competência, ele vai fiscalizar também a jurisdição e a competência. Bom, também o Ministério Público atua como parte nos processos de insolvência. Por exemplo, ele atua como parte quando ele tem a legitimidade ativa para fazer a impugnação de crédito, no artigo 8º, para ajuizar a ação de retificação do quadro geral de credores, no artigo 19, para promover a ação revocatória, do artigo 132, e também, claro, efetivamente, nas ações penais. E também o Ministério Público tem legitimidade recursal, como prevê também
a súmula 99 do STJ. Quero lembrar ainda aos senhores que a orientação que prevalece no STJ, sem dúvida alguma, é no sentido de que, a partir do veto, nós tivemos uma redução da intervenção do Ministério Público. Como eu disse a vocês, prevalece a orientação no sentido de que o Ministério Público só deve intervir naqueles processos em que efetivamente haja determinação expressa da lei para a atuação do Ministério Público. Bom, mas chama atenção o RESP 1.884.860 do Rio de Janeiro, que garante ao Ministério Público a legitimidade para recorrer da decisão que remunera o administrador judicial, da remuneração do administrador judicial, inclusive refletida nesse informativo 682. Então, o Ministério Público é parte legítima para recorrer da decisão que fixa os honorários do administrador judicial na recuperação judicial. E para finalizar esse tema, a gente lembra os senhores que na parte de insolvência transnacional, lá no artigo 67A, parágrafo 5º, está determinada a intervenção do Ministério Público em todo o procedimento de insolvência transnacional. Então, ali o Ministério Público vai intervir sempre que houver, portanto, a aplicação desses dispositivos de insolvência transnacional, o Ministério Público tem ampla intervenção, ok? Então, uma regra específica nesse caso, enfim, que foge, portanto, a essa discussão sobre o veto ao artigo 4º. Bom, quanto à legitimidade ativa para o requerimento da falência, eu quero lembrar que o artigo 97, ele trata de algumas hipóteses, fala do devedor que pode fazer o pedido de autofalência, que é a confissão da sua falência, mas ele fala também, no inciso 4º, que qualquer credor pode requerer a falência do devedor empresário. Aí a gente tem que ter cuidado, porque o credor com garantia real tem uma discussão se ele tem ou não interesse no requerimento dessa falência, porque ele tem uma garantia real. Então, existem duas posições em relação ao credor com garantia real à luz do artigo 97, inciso 4º. A primeira orientação é aquela que afirma que o credor com garantia real ele não tem interesse em requerer a falência do devedor empresário, a não ser que ele renuncie à garantia, passando a condição de credor quirografário, ou que ele demonstre que essa garantia não é suficiente para a satisfação do seu crédito. E a segunda corrente seria no sentido de admitir a ampla legitimidade do credor com garantia real, independentemente de renúncia à garantia ou de prova de que ela não é suficiente para a satisfação do seu crédito, porque a Lei 11.101 de 2005 não faz qualquer restrição. Diz que qualquer credor pode requerer a falência, credor com garantia real é um credor, portanto, como não há nenhuma restrição, não faria sentido você restringir, então, limitar a legitimidade ativa do credor com garantia real. Então, são essas duas correntes que existem em relação ao credor com garantia real. Com relação ao credor debenturista, credor de debêntures, por exemplo, as sociedades anônimas, elas emitem debêntures. As debêntures, elas seriam um valor mobiliário que confere ao seu titular, o debenturista, um direito de crédito contra a sociedade anônima emissora. Então, o debenturista, na verdade, é um credor da SA que emitiu as debêntures. Ele empresta um determinado capital, em troca recebe essas debêntures, e essas debêntures configuram um investimento a longo prazo. Ao final do vencimento dessas debêntures, ele poderá fazer a cobrança desse crédito através dessas debêntures. Se a sociedade anônima não paga, não honra aquelas debêntures que foram emitidas, a gente pode ter um requerimento de falência por parte do debenturista. Essa é a questão. Então, vejam, aqui a gente tem que ter um cuidado, porque a lei de SA tem uma regra específica, o 68, parágrafo 3º, a linha C. A lei de SA diz que, havendo agente fiduciário, que é o representante desses debenturistas, é ele, o agente fiduciário, que pode fazer esse requerimento de falência.
Então, seria o agente fiduciário que teria, portanto, a legitimidade para requerer a falência da companhia emissora e não o próprio debenturista, à luz desse artigo 68, parágrafo 3º, alínea C. Agora, é bem verdade que se não houver a figura do agente fiduciário, que só é obrigatória quando for uma oferta pública de debêntures, portanto, na oferta privada de debêntures não há necessidade de se nomear o agente fiduciário. Então, nesse ponto, não havendo agente fiduciário porque foi uma oferta privada, o próprio debenturista poderia, com o fundamento 97, inciso 4º, requerer a falência da companhia emissora. Então, cuidado com esse cenário. Com relação à fazenda pública, a gente tem que ter cuidado, porque sempre se entendeu que a fazenda pública, bom, apesar da controvérsia, sempre essa foi a orientação majoritária, que eu vou dizer agora, inclusive no STJ, sempre se entendeu que a fazenda pública não tem legitimidade nem interesse de agir para requerer a falência do devedor contribuinte. Então, esse sempre foi o entendimento que prevaleceu no STJ. Inclusive, há um enunciado nesse sentido, o enunciado número 56 da primeira jornada de direito comercial do CJF. Só que a gente tem que ter cuidado agora com alguns aspectos. Em primeiro lugar, a Lei 14.112 de 2020 autorizou expressamente a Fazenda Pública a pedir a convolução da recuperação judicial em falência nos termos do artigo 73, inciso 5º e 73, inciso 6º. Então, nesses dois casos, a Fazenda Pública tem essa legitimidade expressamente assegurada por esses dispositivos. Agora, também é necessário considerar, inclusive com base nessa decisão do TJ de São Paulo, que a Fazenda Pública teria, sim, interesse de agir se houvesse uma execução frustrada. Então, sempre se entendeu que não haveria interesse porque a Fazenda deveria promover a execução fiscal, ela não teria escolha. Então, sempre se entendeu dessa maneira, de maneira majoritária. Olha, a Fazenda Pública ela tem que promover a execução fiscal e não requerer a falência. Não tem escolha, não se trata de um ato discricionário, é um ato vinculado, tem que promover a execução fiscal. Ok, ela promove a execução fiscal e essa execução fiscal ela é frustrada. Nesse caso, havendo uma execução fiscal frustrada, me parece sim possível, como diz essa decisão do TJ de São Paulo, um pedido de falência por parte da Fazenda Pública, que aí sim estaria demonstrado o interesse de agir, inclusive demonstrando que ela promoveu a execução fiscal, mas que a execução fiscal se revelou frustrada. Então não faz sentido você fechar as portas da falência numa hipótese como essa. Então me parece sim possível o requerimento de falência nesse caso, na hipótese de execução frustrada, execução fiscal frustrada, com base no 94.2. Por falar em causas de pedir na falência, nós temos 3 causas de pedir, o 94.1, 2 e 3. O 94.1 trata da impontualidade qualificada. O 94.1 ele vai exigir 3 requisitos para que você possa requerer a falência. O primeiro requisito é que nós tenhamos um título com força executiva. Então, é necessário que o título tenha força executiva. Não basta um título. Esse título tem que ter força executiva. Segundo, é necessário protesto desse título, mas um protesto observando a súmula 361 do STJ. Ou seja, é necessário que a notificação do protesto para requerimento de falência da empresa devedora tenha a identificação da pessoa que recebeu. Então, você tem que olhar a certidão de protesto e verificar se há a identificação da pessoa que recebeu a intimação. Então, isso é absolutamente necessário à luz da súmula 361. Então, o protesto observando a súmula 361. Agora, não precisa ser necessariamente um protesto para fins falimentares. Pode ser aquele protesto cambiário que você fez com a finalidade de assegurar uma ação cambial, uma ação executiva contra determinados devedores indiretos, como endossantes ou avalistas. Só que, evidentemente, esse protesto cambiário só vai ser útil para fins de requerimento de falência se tiver observado a súmula 361. Então, vamos imaginar que o protesto cambiário foi feito,
Foi observada a súmula 361. Posso utilizar esse protesto para cumprir esse requisito do 94.1? Posso. A súmula 41 do TJ de São Paulo e também a própria orientação do STJ diz que o protesto comum dispensa o especial para requerimento de falência. Ou seja, já atestou em pontualidade, você não precisa fazer um novo protesto para requerer a falência. Agora, esse protesto comum tem que ter respeitado a súmula 361, ok? Se não respeitou, você vai ter que fazer um protesto para fins falimentares, observando a súmula 361 para cumprir o requisito 94.1. Então, não basta o protesto, é necessário que ele tenha observado a súmula 361. Outro ponto importante, a súmula 42 do TJ de São Paulo expõe uma questão que é discutida na doutrina e que a Corte Paulista definiu que a possibilidade de execução singular no título executivo não impede a opção do credor pelo pedido de falência. Então, isso me parece correto, né? Eu tenho à disposição uma execução e tenho à disposição o pedido de falência. Eu não sou obrigado a executar e depois pedir a falência. Eu posso escolher pelo requerimento de falência, salvo naquele caso, evidentemente, que a gente viu da Fazenda Pública, que aí não tem essa escolha, né? A súmula 43 do TJ de São Paulo também diz que o requerimento de falência, com base no 94.1, não exige a demonstração da insolvência do devedor. Por quê? O terceiro requisito é justamente você demonstrar que esses títulos protestados ou esse título protestado, ele equivale, a sua soma ultrapassa o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido. Isso é suficiente para o requerimento de falência. Você não precisa demonstrar que ele está efetivamente insolvente, você precisa demonstrar que esses títulos que estão protestados, eles ultrapassam 40 salários mínimos. É isso que você tem que demonstrar. E essa orientação do Tribunal Paulista é referendada também pela jurisprudência do STJ. Outro ponto também importante diz respeito à segunda causa de pedir, que é a execução frustrada. A execução frustrada está prevista em 94.2, são outros requisitos. Então, o executado, por qualquer quantia líquida, que não paga, não deposita e não nomeia bens a penhora suficientes dentro do prazo legal, pode se sujeitar a um requerimento de falência. Então, se tem uma execução, por exemplo, trabalhista em curso, o executado não pagou, não depositou, não nomeou bens a penhora. É uma execução frustrada. Você pode pedir a suspensão dessa execução ao juízo trabalhista, pode requerer uma certidão que ateste que essa execução ela é frustrada e comunicar ao juízo que vai requerer a falência desse executado no juízo da vara empresarial. Então, os requisitos são, primeiro, a execução originária deve estar suspensa e deve ser apresentada a prova da tríplice omissão do devedor. Não pagou, não depositou e não nomeou bens a penhora. A súmula 39 do TJ de São Paulo expõe que no pedido de falência fundado em execução frustrada é irrelevante o valor da obrigação não satisfeita. Então, aqui não tem aquela história de ser superior a 40 salários mínimos, porque não há esse requisito 94.2. Essa história de superar 40 salários mínimos é um requisito apenas aplicável ao inciso 1º. A súmula 48 diz que, para ajuizamento com fundamento 94.2, a execução singular anteriormente aforada deve estar suspensa, como a gente já mencionou. E a súmula 50, no pedido de falência com fundamento na execução frustrada ou nos atos de falência, não é necessário o protesto do título executivo. Então, a gente não precisa ter o protesto aqui. Os atos de falência que fecham, portanto, as causas de pedido relativamente ao requerimento de falência, 94.3, estão mencionadas nas alíneas desse 94.3, né? Então, são vários atos de falência. Nesse caso aqui, é necessário demonstrar a prática desses atos, né? Não há a necessidade de se provar que houve, por exemplo, uma dívida não satisfeita superando 40 salários mínimos. Aqui não precisa do protesto, basta demonstrar que esses atos foram praticados e que eles não integram um plano de recuperação
judicial, ok? Então, meus amigos, fechamos aqui o bloco número 4, o processo falimentar. No bloco número 5, que é um bloco extra, a gente vai fechar, então, o processo de falência. A gente fecha as aulas 7 e 8, então, com esse bloco extra, para a gente concluir o processo falimentar.